100 anos de perdão. Quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então, é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas. Havia em Recife inúmeras ruas. As ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os palacetes. Aquele branco é meu. Não, eu já disse que os brancos são meus. Mas esse não é totalmente branco, tem janelas verdes. Parávamos às vezes longo tempo, a cara imprensada nas grades, olhando. Começou assim. Numa das brincadeiras de "essa casa é minha", paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo. No fundo, via-se um imenso pomar, e à frente, em candeiros bem ajardinados, estavam plantadas as flores. Bem, mas isolada no seu canteiro estava uma rosa, apenas entreaberta, cor de rosa vivo. Fiquei feito boba, olhando com admiração. Aquela rosa altaneira, que nem mulher feita ainda não era. E então aconteceu. Do fundo do meu coração, eu queria aquela rosa para mim. Eu queria. Ah, como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria, como se expulsam moleques. Não havia jardineiro à vista, ninguém. E as janelas, por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passavam bondes e raro era um carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu desejo de possuí-la como coisa só minha. Eu queria poder pegar nela. Queria cheirá-la até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume. Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão. Mas, como boa realizadora que eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria o seu papel. Vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda possível do jardineiro. Vigiar os transeuntes na rua. Enquanto isso, entreabri o portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com um leve rangido. Entreabri somente o bastante para que meu esguio corpo de menina pudesse passar. E, pé ante pé, mas veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros. Até chegar à rosa foi um século de coração batendo. Eis-me afinal diante dela, para um instante perigosamente, porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente começo ali a quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos e chupando o sangue dos dedos. E de repente, ela toda em minha mão. A corrida de volta ao portão tinha de ser sem barulho. O portão que deixara entreaberto, passei segurando a rosa. E então nós duas pálidas, eu e a rosa, corremos literalmente para longe da casa. O que é que eu fazia com a rosa? Eu fazia isso. Ela era minha. Levei-a para casa, coloquei-a num copo d'água, onde ficou soberana de pétalas grossas e aveludadas, com vários entretons de rosa-chá. No centro dela a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho. Foi tão bom. Foi tão bom
que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo. A menina vigiando, eu entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão. Sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava. Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la além da ponta de telhado. A sebe era de pitangueira. As pitangas são frutas que se escondem. Eu não via nenhuma. Então, olhando antes para o lado para ver se não vinha ninguém, eu metia a mão entre as grades, mergulhava dentro da sebe e começava a apalpar até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos que ficavam como ensanguentados. Colhia várias e ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais que eu jogava fora. Nunca ninguém soube. Não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho. Virgens. Clarice Lispector.